Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Vamos falar hoje de estratégia de equipe. Tudo aquilo que explica o que aconteceu ontem no Grande Prêmio do México. Grande vitória do Lewis Hamilton. Vamos lá? Começando. Muito bem, olha, estratégia de equipe é um negócio bem interessante, porque muitas vezes a gente que está de fora, o pessoal que está de fora assistindo, acha que é um troço completamente matemático. O engenheiro vai lá, faz uma conta no tempo de volta, de cada volta que o piloto vai fazer, faz aquela conta baseado no desgaste de pneu, na diminuição do peso do carro em função do consumo de combustível, e temperatura, e desgaste de freio, e blá 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 blá, e chega um número. Mas não é bem assim, os caras se atrapalham. E alguns acertam meio que sem querer. E essas estratégias que a gente não consegue entender direito durante uma corrida, muitas vezes dependem de uma coisa que ultimamente as pessoas têm desprezado um pouco, que é o talento e a sensibilidade do piloto. Então vamos lá tentar explicar o que aconteceu no Grande Prêmio do México ontem, que era uma corrida de cara, a gente pode dizer, feita para o Verstappen ganhar, né? Ele fez a pole position, mas foi burro, ganhou a porta, Bottas bateu. Ele simplesmente não tirou o pé, confessou, falou meio que se vangloriando até que não tinha tirado o pé, mas burro, perdeu as 3 posições, caiu para o 4º lugar no grid de largada. Se ele larga na frente com o carro que tinha, a gente viu que ele fez a corrida, né? Lá de trás, de último, com 1 minuto de desvantagem para todo mundo, chegou em sexto, né? Chegou em sexto e fez 56 voltas com o mesmo jogo de pneus. Não, 66 voltas, né? Então não dá pra achar que ele não iria ganhar a corrida. Iria. Mas fez a burrada, caiu para quarto. Caindo para quarto, se mete ali no pelotão, não vou dizer intermediário, mas onde as coisas podem acontecer com mais dificuldade. E a dificuldade, no caso, foi tentar se segurar do lado do Hamilton. Bateu, depois caiu para 8º. E aí no meio do pelotão mesmo, tentar se recuperar, foi um pouco afoito, se precipitou para tentar passar o Bottas, furou o pneu e a gente viu o que aconteceu. Diante desse quadro, sem Red Bull na briga, o que a gente imaginava que iria acontecer? A Ferrari, primeiro e segundo no grid, ainda mais com o Hamilton se enroscando no Verstappen logo no começo e tal, Ferrari ganharia a prova, né? Mas no fim deu Hamilton, com uma única parada e uma parada que aconteceu muito antes do normal, do que se esperava. Ele parou na volta 24, o que dava a entender que iria até o final da corrida, que para ir até o final da corrida teria de fazer um novo pit stop. Enquanto ele parou, o Vettel ficou na pista, o Bottas ficou na pista, esses dois foram indo, e depois de 14 voltas só é que eles trocaram os seus pneus. E, por outro lado, o Leclerc parou antes, na volta 16, dando a impressão, não, dando a certeza, porque ele trocou pelo mesmo pneu médio, né, que iria fazer uma segunda parada. Muito bem, 2 paradas para o México era mais ou menos o que todo mundo esperava que iria acontecer. Quando terminou a corrida, o Mattia Binotto, por exemplo, ele falou, olha, nós nem tínhamos cogitado a possibilidade de fazer essa corrida com uma parada só. Né? Isso seria um risco, e quem tem de fazer, quem tem de assumir risco, quem tem de apostar alguma coisa numa corrida dessa, é quem está atrás, não quem está na frente. A Ferrari estava em primeiro e segundo, né, no grid. Mas acabou que com 2 paradas o Leclerc chegou em 4º, e com uma parada o Vettel chegou em 2º, e com uma parada o Hamilton acabou chegando na primeira colocação. O que fez com que o Hamilton não parasse uma segunda vez? 2 coisas. Né? Primeiro, a observação que a Mercedes fez daquilo que estava acontecendo na pista com o Daniel Ricciardo e com o próprio Verstappen. Esses 2 pilotos com pneus duros, iguais aos pneus do Hamilton, davam voltas em cima de voltas, andando, e o ritmo e os tempos de volta não estavam piorando. Então, quando o Hamilton começou a xingar, não xingar, ele começou a reclamar, começou a se preocupar com a condição dos seus pneus, lá pela volta 30 e pouco e tal, a Mercedes estava fazendo conta, estava observando o que estava acontecendo com o Ricciardo e com o Verstappen. A taxa de degradação dos pneus não era tão alta quanto fazia supor os alertas que o Hamilton estava fazendo pelo rádio, estava dando pelo rádio. Olha, tá ruim, tá difícil, tá, não sei o que lá. Não, vai ficando aí, fica aí que tá tudo bem, vamos ver, vai ficar mais um pouquinho. Quando ele foi ver, já tinha ido, né?
E quando o Hamilton percebeu que isso estava de fato acontecendo, ele passou a administrar a corrida de uma maneira brilhante e chegou à vitória sem ter de fazer a segunda parada. Quer dizer, ele mesmo no início achou que a estratégia estava errada, que parou cedo demais. Depois ficou claro, pelo trabalho de observação e de monitoramento que a Mercedes fez do próprio carro, evidente, que dava sim para terminar a corrida com uma parada só. O mesmo a gente pode falar do Vettel, porque também saiu para 2 paradas. E quando a Ferrari o chamou, ou para 2 paradas, ou então pelo menos para trocar, talvez para 2 paradas mesmo, né? Mas para trocar bem antes do que ele trocou, com certeza. Porque chamou e o Vettel falou assim, não vou ficar, tá bom, tá indo, que era o primeiro jogo de pneus médios. E aí foi até o momento que ele percebeu que o carro não estava tão bom, parou, trocou para o pneu duro e chegou em segundo. Não é um resultado espetacular seria ganhar, claro, mas ele pelo menos chegou na frente do Leclerc, que era o pole position. Para o Leclerc as coisas deram errado, porque segundo ele mesmo, talvez fosse o caso de contestar a equipe na hora que chamou a equipe chamou o Leclerc para o primeiro pit stop. Ele parou, e o segundo stint dele não foi bom. E no terceiro, quando ele estava se aproximando do Bottas, aí ele cometeu um erro e perdeu a chance de fazer a ultrapassagem. Enfim, a gente teve uma corrida muito estratégica, não foi maravilhosa, espetacular, o Hamilton ganhou a prova sem passar ninguém, essa é a verdade. Ele foi ficando na pista, depois que ele fez o pit stop, ele parou muito cedo, os caras que estavam na frente dele foram parando, de repente ele estava em primeiro, e aí não parou mais. E isso se deve ao bom trabalho dos engenheiros da Mercedes e também, sobretudo, à pilotagem muito precisa, muito técnica do Lewis Hamilton. Para o Vettel, um resultado bom. A gente viu, como eu disse, estava sorridente no final da corrida e tal, porque sabia que ritmo de corrida a Ferrari não era tão boa, nem quanto a Mercedes, nem quanto a Red Bull, né? E a Red Bull ficou chupando o dedo porque o Verstappen caiu lá para trás. Com relação ao campeonato, bom, a gente tem agora apenas 4 pontos separando o Hamilton do título mundial. Basta ele somar 4 pontos em 3 corridas, independentemente do que fizer o Bottas. Se o Bottas ganhar as 3 e fizer a melhor volta das 3, ele chega a 367 pontos. O Hamilton já tem 363, quer dizer, ele pode chegar em 8º lugar na corrida dos Estados Unidos daqui a uma semana, que ele já será o campeão. Bottas precisa ganhar as 3 corridas, fazer as 3 melhores voltas, tal, não sei o que lá, enfim, é uma questão só de tempo, de esperar acabar com o Grande Prêmio dos Estados Unidos para que o Hamilton comemore o seu 6º título mundial com todos os méritos. Ele chegou ontem à sua 83ª vitória, com mais 8, ele empata com o Schumacher e se torna, ao lado do alemão, o piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 1. Isso vai acontecer certamente no ano que vem, se ele não passar, né? Já são 10 vitórias nesse campeonato do mundo, então não há muito o que contestar em relação ao título que o Hamilton deve confirmar na prova de Austin no próximo domingo. Foi uma corrida interessante. Eu colocaria essa corrida na gaveta das provas interessantes do Campeonato Mundial, não das mais legais, das mais emocionantes, das melhores, das mais, enfim, mais que a gente teve várias depois do Grande Prêmio da França, né? Foi uma corrida um pouco mais tranquila, mais cerebral, mais de cabeça, mais de fazer conta, e no fim o Hamilton acabou levando pela incrível capacidade que ele tem de pilotar o carro dentro daquilo que a equipe planeja, dentro daquilo que a equipe solicita para ele, e assim ele conquistou mais uma vitória. O que eu ia falar para fechar? Do pódio. Muita gente achou demais aquele pódio, o carro subindo, nossa, que bacana, fumaça, o piloto em cima, pareceu... Eu, pessoalmente, não acho legal. Eu acho uma chatice, essa coisa meio circense, assim. Eu acho que o pódio tem que ser solene, como ele sempre foi. Mas isso é só uma questão de gosto, é só a minha opinião. Se os caras quiserem entrar chegar no pódio dando cambalhota, vestido de coringa, com a ala das baianas da Imperatriz Leopoldinense, tanto faz. Isso aí não muda a história do mundo, né? Mas eu, pessoalmente, acho que é uma coisa um pouco mais discreta, mais solene do pódio é bacana, né? O carro subir, ok, o carro faz parte do espetáculo, mas o piloto não precisava sair das profundezas do inferno para aparecer junto com o carro, com fumaça, aquela coisa toda. Enfim, cada um gosta do que quiser, tá bom? É isso, uma boa semana a todos, quarta-feira estamos de volta com mais um GP às 10. Até lá, tchau!